É totalmente impossível que um ser maior que o próprio universo exista, ainda mais se ele for biológico, não é mesmo? Ou, pelo menos, é nisso que nós acreditamos. Mas nos desenhos animados, basicamente a regra é quebrar as regras, então criar um ser gigantesco desses não é nada complicado. Imagine só um personagem que é literalmente um planeta vivo, ou mesmo um ser que é simplesmente a personificação do próprio universo em si. Pois é exatamente isso que nós iremos te mostrar aqui hoje, sobre quais são os 10 maiores personagens dos desenhos animados. Mas calma, antes de começarmos o nosso top 10, precisamos falar os nossos critérios. Para começar, só vamos considerar aqui os personagens que sejam de desenhos ou séries animadas. Segundo, como alguns personagens não possuem medidas oficiais, vamos usar teorias feitas pelos fãs, ou simplesmente vamos calcular os seus tamanhos com base na comparação a outros objetos do universo, beleza? Mas sabe o que também pode crescer até o infinito? A comunidade Ultra Nerd, e para isso, nós só precisamos da sua ajudinha. Então já deixa aí um ultra like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, além de se manter sempre informado sobre animes, desenhos e filmes, você também ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais Ultra Nerds pro nosso lado. Então vamos logo passar pro nosso top 10. 10º, Evil Futurama. Pra quem não conhece, Futurama é uma série animada desenvolvida pelos mesmos criadores de Os Simpsons, então já pode esperar um monte de piadinhas durante a história. A série se passa no futurístico século 31, onde Fry e seus amigos viajam pelo universo entregando pacotes. E é um filme lançado em 2008, chamado A Besta de 1 bilhão de traseiros, que conhecemos Evil, um ser interdimensional que parece um planeta, com diversos tentáculos saindo de todo o seu corpo. Esses tentáculos são bem sinistros, já que quando entram em contato com alguém, eles forçam essas pessoas a se apaixonarem pelo monstro. Sem contar que os tentáculos aparentemente podem se esticar infinitamente, e ele ainda pode gerar um número praticamente infinito de tentáculos a partir de outros tentáculos. O alienígena é imenso e pode abrigar tranquilamente toda a humanidade sobre seu corpo. Ou seja, Evil não só parece um planeta, como também possui um tamanho equivalente, onde é dito que ele é tão grande quanto o próprio planeta Terra. E como a Terra tem um diâmetro de 12.742 km, podemos supor que Evil tenha um tamanho semelhante a esse. Isso sem contar os seus tentáculos, que como eu disse, podem se esticar de forma infinita. Um fato curioso é que esse personagem foi inspirado no Eagle, o planeta vivo da Marvel, só que Evil consegue ser ainda maior. E só lembrando que esse ainda é o primeiro personagem da nossa lista. 9º, a Pupa, Solar Opposites. Imagina uma lesma. Sim, isso mesmo, aquela lesma asquerosa, rastejante, cheia de baba e 2 antenas que parecem mais olhos de extraterrestres. Bem, a Pupa não é bem uma lesma. Ela não tem 2 olhos que parecem antenas, porém é rastejante e asquerosa do mesmo jeito. Enfim, qual o lance desse ser? Pupa é o nome de um personagem do desenho animado adulto Solar Opposites, dos mesmos criadores de Rick and Morty. A história desse desenho é sobre um grupo de alienígenas da raça Schlorp, que estavam fugindo da destruição de seu planeta e procurando um novo mundo para morar. Geralmente, eles procuram um planeta inóspito para a Terra formar e criar o seu novo lar. Porém, o grupo de Schlorpianos, protagonista da série, acabou se separando da sua nave-mãe e ficando na Terra sem querer, trazendo Pupa junto. A missão dessa lesma extraterrestre é carregar em seu DNA todas as informações e história do planeta natal dos Schlorpianos, para que assim que atingir a maturidade, ser capaz de transformar um planeta selecionado em um novo planeta Schlorp. Mas como a lesma faz isso? Basicamente crescendo até ter o tamanho suficiente para engolir o planeta inteiro e terraformá-lo, assim permitindo que os seus criadores consigam viver nesse novo mundo. Ou seja, a Pupa pode ter um tamanho igual ou maior ao planeta a ser terraformado. Então o ser não se limita a ter o mesmo tamanho da Terra, já que se for necessário, ele pode ficar do tamanho de planetas muito maiores. 8º, o Vigia, Marvel What If. É claro que os personagens da Marvel Comics não poderiam faltar nessa lista, né? Já que existe a série animada da Marvel chamada What If, os gigantes dessa série automaticamente já se tornam dignos de aparecerem nesse vídeo. E o primeiro deles a dar as caras por aqui é o Atu, ou mais conhecido como simplesmente o Vigia. Para quem não conhece, os Vigias são uma raça alienígena suprema que está encarregada de observar e registrar tudo o que acontece no multiverso, mas com o juramento que não podem, não devem e não irão interferir nos eventos das realidades que observam.
Mas isso não significa que os vigias não são poderosos, muito pelo contrário, eles são considerados uma raça incrivelmente quebrada quando falamos em escala de poder, possuindo habilidades consideradas quase que onipotentes. Só que hoje o que nos interessa é o tamanho que essa entidade pode atingir. Bom, um dos seus poderes é a manipulação de tamanho, que permite ao vigia mudar o seu tamanho como bem quiser, podendo alterar tanto a sua própria forma quanto alterar o tamanho do próprio ambiente ao seu redor, podendo não só aumentar as coisas, como também diminuí-las de tamanho. Pelo menos na série animada do Surfista Prateado de 1998 e na ativa desde 2021, podemos ver o Atu atingindo picos de tamanhos que são maiores que alguns planetas. E como só a cabeça dele já consegue se equiparar a um planeta inteiro, podemos estimar que o seu corpo completo tem atingido pelo menos cerca de uns 50 mil quilômetros de altura. Sétimo, Titãs Final Space. Final Space é uma série de ficção científica animada, na qual existem os Titãs, uma raça de seres cósmicos que foram criados pelos Arachnitects. Os Titãs já foram seres benevolentes um dia, sendo criados originalmente para ajudarem a construir o universo. No entanto, quando eles chegaram ao fim do universo, os Titãs foram corrompidos por uma entidade das trevas conhecida como Invictus. Após isso, o único propósito dos Titãs passou a ser apenas e exclusivamente infectar o universo com caos e destruição. Atualmente, eles estão presos dentro do Espaço Final, uma dimensão criada pelos Arachnitects para selar Invictus e os Titãs que ele corrompeu. Os Titãs são criaturas colossais e monstruosas, sendo maiores do que qualquer planeta e ainda podem mudar de tamanho à vontade. Um deles até mesmo já foi capaz de aumentar o seu tamanho ao ponto de conseguir agarrar o planeta Terra com apenas uma mão e puxá-la para o Espaço Final, como se fosse uma bola de tênis. Se a gente pegar essa cena como referência e considerarmos que o nosso planeta tem 12.742 km de diâmetro, então podemos chegar à conclusão de que os Titãs podem atingir tamanhos que são várias vezes maiores que o tamanho da Terra, atingindo tamanhos que ultrapassam facilmente os 100 mil quilômetros de altura. Por outro lado, o Invictus, mesmo não sendo um Titã, já foi visto assumindo um tamanho maior que os próprios Titãs. Sexto, Pyrolito e Antipyrolito, apenas um show. Sim, esse cara que deveria se parecer com um pirulito, segundo seus criadores, realmente tá nessa lista. E se você ficou surpreso por isso, eu não te julgo, porque na sua forma base, o Pyrolito realmente parece que não seria capaz de matar nem mesmo uma mosca. Retiro o que eu disse, mas mesmo assim, é difícil imaginar esse personagem em um vídeo dos maiores personagens do universo, não é mesmo? Bom, o que acontece é que por mais que o Pyrolito pareça ser um pobre coitado, ele é, na verdade, um dos seres mais poderosos do verso de apenas um show. Pyrolito é simplesmente um alienígena que chegou à Terra em um meteoro, sendo referenciado como o Escolhido, e estando destinado a derrotar o seu irmão gêmeo maligno, conhecido como Antipyrolito, e assim, salvar o universo. Acontece que esses irmãos têm um poder tão absurdamente grande que todas as vezes que eles travam uma batalha em um universo, que ocorre a cada 14 bilhões de anos, eles fazem esse universo literalmente explodir e ser reiniciado por completo. Em poucas palavras, um personagem de apenas um show é muito mais forte do que personagens como Goku, Saitama e muitos outros protagonistas overpower dos animes. O fato é que, como eles são praticamente deuses, Pyrolito e seu irmão podem aumentar os seus tamanhos como eles bem quiserem, ao ponto de se tornarem maiores que um sistema solar inteiro. A partir desse momento, a medida em quilômetros já não vai servir muito bem para dimensionar o tamanho dos personagens, né? E pensar que o inocente Pyrolito, que ficava perseguindo mariposas com um vidrinho na mão, seria uma entidade ultra pica das galáxias. Quinto, Bill Cipher, Gravity Falls. Se você alguma vez já assistiu Gravity Falls, você certamente conhece Bill Cipher. Mas para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver essa série animada, posso dizer que Bill Cipher basicamente é uma entidade interdimensional com um corpo em formato triangular e um único olho no seu centro. Bill é um ser dimensional originário da segunda dimensão, descrito como um demônio dos sonhos. Após ele aniquilar a sua própria dimensão, ele fugiu para um espaço que se dá entre todas as dimensões, chamado Reino dos Pesadelos. E como ele não conseguia acessar fisicamente a terceira dimensão, que é a realidade material, ele viajava para o mundo real através da sua projeção astral e por meio da mente das pessoas. E apesar de ser de uma dimensão tecnicamente inferior, com certeza ele é um ser cósmico superior, com poderes quase onipotentes, tendo controle sobre a vida, sendo capaz de controlar o espaço-tempo, manipular a matéria e muitos outros poderes apelões.
E uma das suas habilidades mais assustadoras é justamente a sua capacidade de manipulação de tamanho. Com esse poder, Bill pode se tornar tão grande quanto o planeta Terra, ou simplesmente pode continuar crescendo até atingir tamanhos iguais ou superiores a uma galáxia inteira. Isso mesmo, você ouviu bem, uma galáxia. Achou muita coisa? Calma, que a coisa vai ficar ainda mais absurda. Quarto, Sapiens Celestial, Ben 10. Os Sapiens Celestiais são uma raça alienígena ultra poderosa, originária da Forja da Criação, que aparece no desenho animado de Ben 10. E os dois Sapiens Celestiais mais conhecidos até agora são o Alien X e o Gladiador Galáctico. Esses aliens são infinitamente poderosos, capazes de manipular o espaço, distorcer a realidade, controlar o tempo e até mesmo recriar um universo por completo se assim eles desejarem. No entanto, um Sapiens Celestial não pode fazer nada a não ser que pelo menos 2 das suas 3 personalidades concordem sobre isso. Sendo assim, a maioria deles gasta toda uma eternidade debatendo antes de usarem qualquer um dos seus poderes. E por causa dessas discussões, o corpo principal de um Sapiens Celestial pode ficar parado por milhares de anos sem se mover, ser destruído ou falar. Sabe quando falam que você é o seu maior inimigo? Pois é, no caso desse alien, parece que isso é realmente pra valer. Mas e em questão de tamanho? Bom, esses alienígenas, assim como outros personagens que vimos aqui na lista, são praticamente onipotentes, então eles podem atingir qualquer tamanho que quiserem. Só que, como não sabemos se existe um limite para esse aumento de tamanho e também qual deles pode ir mais longe, estamos considerando como tamanho máximo a cena em que eles atingiram seu maior tamanho. E no caso dos Sapiens Celestiais, vimos que eles são capazes de crescer pelo menos até se tornarem várias vezes maiores do que algumas galáxias. Terceiro, Ultron, Marvel What If. Novamente representando o desenho animado da Marvel, temos o Ultron, uma inteligência artificial criada por Tony Stark, com o intuito de proteger a Terra de qualquer ameaça. Porém, o Ultron chegou à ideia de que para existir paz, ele deveria acabar com toda a vida no universo. Após vencer os Vingadores e conquistar o corpo que sempre sonhou, Ultron reinava sobre a Terra e vivia com seus robôs metálicos, aterrorizando a trágica vida da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro. Até que um gigante roxo chamado Thanos aparece e tem uma super luta épica contra a poderosa inteligência artificial feita pelo Tony Stark. Só que não. Thanos foi cortado ao meio pelo laser do Ultron e nem teve tempo de dar um de seus famosos discursos. Depois disso, o Ultron consegue todas as joias do infinito, e com elas se tornou basicamente um deus metálico destruidor de planetas, genocida, viajante de dimensões, o Vigia do Vigia, e fez tudo o que queria. Durante uma das suas lutas contra o Vigia, ele se tornou tão gigantesco que foi capaz de destruir uma galáxia com apenas uma mordida. Tudo isso porque as joias do infinito são capazes de alterar as próprias leis da física, e teoricamente, o Ultron poderia ficar de qualquer tamanho que ele quisesse. E para falar a verdade, os Sapiens Celestiais e o Ultron até poderiam compartilhar a mesma posição nessa lista. Mas vendo o Ultron mordendo uma galáxia daquele jeito, faz ele parecer muito mais imponente, onde vemos que ele atingiu sim um tamanho ainda maior do que os Sapiens Celestiais nos mostraram. Segundo, Mandy, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Depois da inteligência artificial, seres interdimensionais e alienígenas, nós temos a Mandy. Sim, a Mandy. Se você se lembra do desenho Billy e Mandy, sabe que ela é apenas uma criança que odeia todo mundo igualmente, tendo Billy como seu escravo e o Puro Osso, que é literalmente a morte, como seu forçado melhor amigo. Mas como raios essa amizade com a própria morte aconteceu? Tudo começou quando o Puro Osso estava em mais um dia de trabalho, indo ceifar a vida do hamster do Billy, coisa cotidiana da morte. Porém, pro terrível azar do nosso amigo ossudo, Mandy o desafia para um jogo do limbo. Se as duas crianças perdessem, o hamster já era. Se o Puro Osso perdesse, ele virava o melhor amigo deles, e é claro que a morte perdeu. Mas por que uma nanica mandona está no segundo lugar dos maiores personagens dos desenhos animados, já que ela é uma humana normal? Em um dos episódios do desenho, Billy estava cansado de ver a morte encarnada sendo maltratada pela Mandy, então resolveu pegar a foice mágica do Puro Osso para encolher a menina. Porém, ele acabou errando a magia e fez o inverso que queria. Então, ao invés de colher, Mandy se tornou gigantesca. Mas as coisas não param por aí, porque com o tempo Mandy cresceu tanto, mais tanto, ao ponto de alcançar o Reino do Infinito, uma dimensão para seres que cresceram infinitamente, se tornando maiores que o próprio universo. Menções honrosas.
E antes de anunciarmos qual é o maior personagem dos desenhos animados, vale aqui algumas menções honrosas, que não entraram diretamente na nossa lista. Galactus Marvel. Embora nos quadrinhos Galactus tenha crescido tanto quanto uma galáxia, nos desenhos animados ele foi visto atingir um tamanho próximo ao da nossa Lua, tendo por volta dos 3.500 km. Ruben Rick and Morty. Esse é um morador de rua sujo e idoso que passava a maior parte do tempo bêbado. Depois que ele morreu, ele teve seu cadáver transformado em um gigante, quase do mesmo tamanho dos Estados Unidos, tendo um tamanho equivalente à distância entre Califórnia e Nova York, que tem por volta dos 4.500 km de extensão. Cromulons Rick and Morty. São uma espécie de seres do tamanho de planetas, em forma de cabeças humanas gigantes, atingindo um tamanho bem próximo do diâmetro do planeta Terra, o que dá a eles por volta de uns 10.000 km. Primeiro, Eternidade e Infinito, Surfista Prateado, 1998. Até o momento vimos personagens que são maiores que planetas, sistemas solares e até mesmo galáxias. Então, o primeiro lugar só poderia ser o universo em si. Na série animada do Surfista Prateado de 1998, aparece a Eternidade e o Infinito, duas entidades cósmicas irmãs que não podem ser compreendidas por um ser humano. Mas em poucas palavras, juntas elas são a personificação do próprio universo que conhecemos. É dito que elas representam o tempo, o espaço e a realidade do nosso universo, sendo a personificação de literalmente tudo que existe. Essa entidade é tão complexa que possivelmente seu verdadeiro ser engloba a totalidade do multiverso da Marvel. E mesmo que isso não tenha sido mostrado no desenho do Surfista Prateado, só de saber que a entidade é a própria representação do universo já é o suficiente para considerá-la como o ser mais gigantesco dos desenhos animados. Afinal, se elas representam o universo, também estão em constante expansão, assim como ele, ou seja, possuem um tamanho praticamente infinito. E isso é tudo por hoje, pessoal. Obrigado por assistirem o nosso Top 10 e espero que tenham gostado. E como é sempre bom lembrá-los, não se esquece de deixar aquele ultra like e se inscrever no canal para mais conteúdo. E claro, se você acha que faltou mais alguém nessa lista ou não concorda com algum personagem que colocamos aqui, é só comentar aí embaixo e nos contar quais são suas teorias. Mas eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Valeu!